made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, filling His temple here. Sing out, the Lord is near. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. Oh, sing out, the Lord is here. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out,
Glória ao Senhor Jesus. Você está feliz? Glória a Deus. Gostou da plenária? Uma das plenárias das quais participou? Amém? Com toda certeza, Deus ainda tem muito mais para fazer. Você teve aquela manhã abençoadíssima, com palavra de Deus para todos nós. E à tarde, as plenárias distribuídas aí de acordo com a necessidade do povo de Deus, a necessidade dos missionários do Senhor. E agora à noite nós temos muito mais. Deus tem algo importante para transmitir ao seu coração.
Porque, Senhor, é através dos seres humanos que a expansão do teu reino acontece. Portanto, meu Deus, usa-nos agora, a partir de agora, para a execução desse projeto. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém? Quero convidar nesse momento o pastor Williams Corrêa Soares para a sua palavra de saudação aos congressistas do 2º Congresso Internacional. A paz do Senhor para todos. Estamos felizes em poder estar com todos vocês nesta noite, nesta tarde, participando também de 2 palestras ali no outro auditório. Parabéns aos condutores. O Espírito de Deus tem movido a vinda de todos vocês para levar a muitas pessoas bons ensinamentos
para que o despertamento com relação à obra missionária seja uma realidade nas nossas vidas. Graças a Deus, porque estamos já realizando o segundo Congresso Internacional de Missões, a Igreja Adventista da Promessa, através do seu Departamento de Missões, e nós temos muita alegria em ter muitos irmãos de outras igrejas. Muita alegria, é um prazer muito grande para todos nós. Estamos felizes, sim, com a presença, as expressões de vocês que estão participando ativamente. E eu quero dizer a todos que a Igreja Adventista da Promessa, ela também é uma das igrejas que está totalmente empenhada através da obra poderosa do Espírito Santo para ser uma igreja evangelística, uma igreja missionária na terra. Nós estamos fazendo esse trabalho, outras frentes também temos realizando em todo o Brasil e alguns países. Ela está empenhada, porque é um trabalho que a igreja recebeu da parte do Senhor para ser realizada. Essa obra é nossa, nós precisamos realizar. E a Igreja Adventista da Promessa, ela tem somente a Bíblia Sagrada como a sua única regra de fé e prática, nada mais. Só a Bíblia, a Palavra de Deus. E nós aprendemos na Palavra que precisamos falar de Jesus Cristo para as pessoas. Nós precisamos ter a capacidade do Espírito Santo em nossas vidas para falarmos com a autoridade do Espírito Santo para as pessoas. Senão não vai acontecer coisa nenhuma. Nós precisamos. E a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja avivada. Ela tem suas práticas, seus costumes, sim. Ela tem os seus dogmas, sim, totalmente pautado na Palavra de Deus. E nós queremos fazer com que as pessoas pelo mundo afora, por este Brasil todo, que nós conhecemos, um grande país, realmente as pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Porque somente quem salva é Cristo Jesus, nada mais. A graça, a ação maravilhosa de Cristo, a graça poderosa de Cristo, é essa que salva. E nós temos o maior prazer em fazer a vontade do Senhor. Meus queridos, nós temos como dever, como igreja, de contribuir com fidelidade nesta obra missionária. Eu acredito que todas as igrejas têm o foco principal em si, a obra missionária, a obra evangelística. As igrejas foram constituídas, a Igreja Adventista da Promessa foi constituída para levar Jesus Cristo para as pessoas, fazer Cristo Jesus conhecido para as pessoas, todos os dias, todos os momentos. E vejam bem, a igreja que tem Jesus Cristo como Senhor, Cristo Jesus como Senhor da Igreja Adventista da Promessa, Cristo Jesus como Senhor das demais igrejas. Se nós amamos a Cristo, nós queremos fazer a vontade de Cristo. Nós agradecemos a palavra do pastor William Corrêa Soares, o presidente do Presbitério Geral. Nós queremos apresentar dando sequência ao programa, a nossa missionária do... Esses são os nossos órfãos. O orfanato fechado. É nesse lugar, Deus preparou para mandar um homem de poder, um som forte. Grita aleluia! Grita aleluia! As it shows, Jesus is mine. Oh, Father, vortex of morning light. There of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed with blood. This is my soul. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my soul,
Próxima música chamada Just to Know, número 6. Sofrer, viajar é uma boa ideia. Eu acho que eu quero ir também. Se vocês vão viajar, precisam orar muito. Se eu for, eu vou ter que orar todo dia.
Por quê? Ter coragem. Para ser missionário, precisa orar muito. Vocês não veem? Estou indo. Ela estava com uma blusa toda desenhada. Eu pensei que ela iria interpretar uma blusa. Blusa bonita, mas a intérprete foi e trocou de blusa. Colocou uma blusa preta. Hoje a igreja está diferente. Que bom vocês verem intérprete. Precisamos orar por eles, porque precisamos ter coragem. Porque os seus povos precisam ser alcançados. A igreja está começando uma turma de missionários. Vamos fazer as inscrições logo? Hoje a igreja estava diferente. Tinha muita gente nova. Estou cansado, trabalhei muito esse ano. Ufa, esse curso foi difícil. Nos dias de prova, eu orava 2 horas por dia. 2 horas pedindo para Deus me ajudar. Ai, acabou. Que bom! Agora podemos viajar e conhecer o mundo inteiro. Estados Unidos, México, Espanha, Venezuela. Ai, eu não acho. Acho que devemos ficar aqui no Brasil. Viajar, esquece. O pastor ensinou que os países pobres precisam de missionários. Exemplo, a Ásia. Ai, a Ásia. Esquece, Deus é bom, vai mandar nós pregar em um país muito legal, tenho certeza. Eu continuo achando. O Brasil precisa de nós, precisa da nossa ajuda.
Esse assunto me dá medo. Vamos orar e pedir a Deus nos mostrar o país em que devemos ficar. Já sei, vamos escrever nos papéis o nome dos países, depois nós oramos e sorteamos um país. Deus vai mandar nós pegar um país jóia. Que não conhecem Jesus, nós precisamos. Amém. Deus, desculpe outra vez. Vou precisar orar durante 4 horas todos os dias. Faz silêncio um pouquinho. Por favor. Ainda acho que a nossa responsabilidade é aqui no Brasil. Que seria na Itália, mas o nosso compromisso é ir para Nínive. Depois você manda nos pregar na Itália. Ok? Vamos, precisamos obedecer a Deus. Mas ainda acho que o Brasil precisa de nós. Precisa da nossa ajuda. Como vamos começar a evangelizar? Eu oro e vocês pregam. Se a polícia vir prender nós, diremos que somos turistas. Ok, Júlio. Você chama o povo e depois eu começo a pregar. Ok? Por favor, preste atenção, por favor. Presta atenção. Oi. Tudo bom?
Oi, eu sou a Beth. Vim convidar para ir ao jardim de oração. Jardim de oração? Irá começar daqui a 30 minutos. O culto, vamos? Não, nós viemos aqui pregar as histórias de Jesus. Oi, eu sou missionária. Beth, quem são eles? Eles são missionários. Somos missionários e viemos contar que Jesus é o melhor Deus. Viemos ensinar ao povo as histórias, as maravilhas de Jesus. Calma, meu amigo. Nós somos crentes. Crentes? Sim, este povo foi alcançado por Jesus no ano passado. Espere, vou chamar a missionária Débora. Vamos sentar que eu vou contar o que aconteceu. Após o milagre acontecido, os missionários obtiveram êxito e conseguiram, através do tempo, uma boa estrutura na cidade, escolas bíblicas, conscientização e até os irmãos que tinham comércio começaram a distribuir bíblias, livros e todo tipo de literatura. Tinham igrejas e congregações suficientes para dar assistência a toda a cidade e aos países vizinhos carentes do Evangelho. Já tinham até uma agência missionária, preparando homens e mulheres para evangelizar os países vizinhos. A campanha missionária tinha sido um sucesso. E todo o país estava disposto a trabalhar para o Senhor.
Nós estamos ficando os crentes da madrugada. Amém? Assembleia Geral terminou 4 horas da manhã, ontem mais meia-noite e hoje está nas mãos de Deus. Amados, a oferta rendeu R$ 4.451,77. Uma camiseta, 5 anéis, 5 alianças e 8 relógios. Amém? Glória a Deus. O pastor Ronaldo chegou há algum tempo, fui pegar no aeroporto, estava vindo de Vitória, de um outro congresso de missões. Deus tem usado muito a vida deste servo. O pastor Ronaldo, há 9 anos, fez um trabalho lá em Gana, entre os Concombas, inclusive a sua filha, Viviane, nasceu lá, na África. Hoje, irmãos, com 9 anos de trabalho lá nos Concombas, chegou ele e a sua esposa. Tem 20 igrejas, 5.200 pessoas para a glória do nome de Jesus Cristo. Há 2 anos, o pastor Ronaldo trabalha na Amazônia, entre as tribos não alcançadas. Feche seus olhos, curva sua fronte. Senhor Deus, que está ao teu servo, Senhor. Há muito tens usado a vida do pastor Ronaldo nas tuas mãos, da sua esposa Rosana. Senhor, sabemos, Senhor, que o agir está em ti, o agir está nas tuas mãos. Eu entrego a vida do teu servo diante de ti agora, Senhor. Fala poderosamente a este povo. Usa o teu servo agora, Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias juntos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 13. Vamos ficar de pé mais uma vez, e nós vamos ler juntos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 4, do versículo 9 até o versículo 13. Um dos maiores missiólogos da nossa época, Patrick Johnston, ele diz que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E eu creio no poder da oração.
porque Deus responde as orações. Então nós vamos ler a palavra de Deus hoje à noite. Depois você vai orar para a pessoa que está ao seu lado. Eu venho da África e lá na África os cultos que terminam cedo terminam às 3 horas da manhã. Então nós estamos ainda no começo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 4, versículo